propósito da vida é vivê-la, saborear a experiência ao máximo, buscar ansiosamente e sem medo de experiências mais novas e mais ricas. Eleanor Roosevelt. Mae West disse que você só se vive uma vez, mas se fizer direito, uma vez é suficiente. Por outro lado, Charles Chaplin disse que quem disse que a vida é fácil, mentiu. E Sócrates tem uma frase famosa que diz que a vida sem esforço não vale a pena ser vivida. Com essas frases, iniciamos o nosso 17º episódio do Faria Nova Lima. Muito animado, com uma pessoa muito enérgica, que vocês vão gostar muito aqui de conhecer hoje. Bora, turma! Sejam bem-vindos aí ao nosso 3º episódio da 2ª temporada. Vamos que vamos, né? Estamos aqui com o meu parceirão Bruno aqui. E hoje com um convidado super especial que a gente vai começar a apresentar agora, né, Paulinho? Antes de eu apresentar o Paulinho aqui, nosso convidado especial, queria fazer nosso jabá de sempre, né, Bruno? A gente tem nosso patrocinador master aí, que é a Sowing Partners, uma boutique de negócio, que tem hoje o seu principal serviço como CFO as a Service, né? Então você consegue contratar hoje num preço melhor do que empregar esse cara top. Você consegue contratar ele part-time para fazer o serviço de diretor financeiro aí na sua empresa, dentre outros serviços, consultoria financeira, também assessoria para M&A, compra e venda de empresas, etc. Então, agradecer o pessoal da Sowing Partners aqui, representado na pessoa do nosso grande já tem um apresentador comercial aqui, ó, entendeu? Apresentou bem. Gostou? Você curtiu, Paulinho? Gostei. Então, é isso aí. Então, o Paulinho, gente, a gente vai começar a conversar com ele aqui. Ele hoje é dono da maior rede de franquias de Minas de comida japonesa, que é o Sushi Japa. Exatamente. Então, dando aqui só uma mini biozinha dele aqui, ó, o Paulinho é administrador de empresas, formado pelo FMG. Ele empreende no setor de restaurantes desde 2009 e no franchising com franquia desde 2013. Em 2017, ele concorreu a uma bolsa, certo? E foi selecionado para um mestrado na Consultancy and Entrepreneurship da Rotterdam Business School de Holanda, lá na Holanda, né? Uma bolsa de mestrado. Cursou esse mestrado. Na mesma época, foi que ele trouxe para Minas Gerais. Você vai ter a oportunidade de contar aqui melhor para a gente, né, Paulinho? O maior player nacional de coworkings, que então já é a 2ª franquia que ele está inserido como um player de franquia aí. No caso, como franqueado master, né? Não como franqueador na Sushi Japa, que é a My Place Office, que é o escritório também onde ele trabalha hoje, até fazendo a gestão ali do grupo como um todo. O grupo My Place Office tem cerca de 200 funcionários. Já a Sushi Japa está com 17 lojas, não é isso? 200 no total. 200 no total, My Place. Ah, tá, os dois. Perfeito. Japa e My Place. Beleza. E já investiu em outros setores também, né, Paulinho? O empreendedor, a veia empreendedora, né? Então, já mexi com agropecuária, Bitcoin. Tudo. Então, tudo você pula para dentro. Então, seja bem-vindo aí. Valeu, obrigado aí. Queria que você começasse contando pra Queria gente. primeiramente agradecer o convite, viu? Valeu, tamo junto. Bom demais. Começa contando aí pra gente, Paulinho, antes da gente chegar aí no Sushi Japa, o seu background aí, né? Saiu do FMG, chegou a fazer um concurso para ter uma grana ali para sustentar, mas já com a cabeça empreendedora, conta aí pra gente. Cara, eu comecei minha vida profissional no mesmo dia que eu comecei minha vida acadêmica, né? Quando foi dia 18 de fevereiro de 2006, foi meu primeiro dia de trabalho. Eu trabalhava para o meu pai, assim, quando eu estava no ensino médio, fazia bico para o meu pai. Meu pai tinha uma consultora, mas meu primeiro dia de trabalho para os outros, de carteira assinada, foi dia 18 de fevereiro, foi meu primeiro dia de aula na faculdade. Né? Eu fiz era estagiário na área financeira e bancária. Fiz estágio no mercantil, fiz estágio no Banco do Brasil mesmo. E... Meu pai trabalhou no mercantil a vida toda, aposentou lá. Não, era bacana demais. Uhum. Foram experiências que eu tive, que eu gostei muito, né? Aí, eu tinha um exemplo em casa que era minha mãe, desde que eu nasci, minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, era gerente do Banco do Brasil a vida inteira, ela é aposentada lá do Banco do Brasil. Aí, por influência familiar, eu fiz um concurso, assim, meio que... Eu estudei em casa, sabe? Peguei aquelas apostilas que vendia na banca no centro, assim, estudei e passei muito, muito rápido, sabe? Eu lembro que dezembro de 2017, de 2007, eu passei no concurso do Banco do Brasil, em fevereiro eu fui chamado.
né? Aí eu trabalhei no Banco do Brasil por 4 anos, até 2020... Não, 2012? até 2012, isso. E... Só que nesse meio tempo foi quando eu comecei a empreender. Porque por mais que eu estava naquele ambiente ali, né? Eu aprendi muita coisa, trabalhar no meio corporativo. Porque Era o um nível banco... ensino médio ou você não tinha formado ainda? Tinha não? formado, não. É porque o Banco do Brasil, o concurso, ele é nível médio. Ele não tem concurso nível superior, Ah, não tem, entendi. Passei muito novo. Entra Passei como escriturário, né? escriturário. Eu entrei com 19 anos, assim. Com 20 anos eu já estava lá dentro. Quando eu passei com 19 e com 20 eu já estava lá. E foi uma experiência ótima, assim. Foi por influência familiar, mas não era coisa que eu queria para minha vida. Não era uma experiência que eu falava assim, tô feliz aqui, sabe? Sei. Quando você tem aquela pulguinha atrás da orelha que você quer trabalhar para si próprio. Não aguentava escutar conversa de chefe, às vezes coisas que eu achava que estava errado, que estava sendo feito de uma forma errada. Mas aí, como o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, né? Ela é meio pública, meio... tinha enraizado aquele negócio que o cara estava lá, tinha 30 anos, então ele tinha direito a estar no cargo superior. Aí eu ficava... E a ordem partia dele. Aí eu trabalhei no Banco do Brasil por 8 meses, aí surgiu uma oportunidade, estava na faculdade. Todos os meus amigos de faculdade, assim, meus principais amigos, fecharam um intercâmbio junto para ir morar em Aspen, nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar, é a principal estação de esqui dos Estados Unidos. Sim. Aí eu fiquei, que trem? Nossa, eu tenho que ir com meus amigos, como é que eu não vou? Como é que eu não vou? E eu concursado, né? Não tinha como. E aí eu comecei a pesquisar lá, descobri que o Banco do Brasil tinha um esquema de licença não remunerada. Aí eu conversei com o meu gerente, olha, de acordo com essa cláusula tal aqui, eu consigo pegar uma licença, eu tinha o quê? De banco. Eu tinha 6 meses de banco quando eu fui ter essa conversa com ele. Mas vai ser uma experiência boa para mim, eu vou desenvolver meu inglês, não sei o quê, meus amigos estão indo, eu vou trabalhar lá nos Estados Unidos e tal. Ele era um cara muito bacana, Avelino, eu lembro dele. Todos os meus chefes daquela época, eu lembro de todos eles. Ele me liberou. Era uma licença que eu não recebia salário, mas eu não perdi o vínculo com a empresa, né? Aí eu fui, fiquei 5 meses lá em Aspen, aprendi. Só falou português, né? Nada, cara. Não? Eu era, dos meus amigos, era o que menos falava inglês. E eu acho que o que eu voltei melhor que todos, porque eu sou muito conversado e eu falava errado, mas falava, né? E para você aprender, a prática É melhor, né? Aí eu lembro que eu fazia um curso de inglês na época, eu era básico 2. Quando eu voltei, eu fiz aquele teste de nivelamento, eu estava em avançado. Tipo assim, 5 meses eu fiz o que seria 3 anos de inglês aqui, né? Sim. Aí eu voltei pro Brasil e lá eu trabalhei num restaurante, cara. Era que eu trabalhei em restaurante. Aí eu gostei daquele negócio de atender cliente, eu via o fluxo de dinheiro que dava, sabe? Eu conversava muito com a minha chefe lá, que era americana e tal. Voltei pro Brasil e montei um restaurante. Eu montei a pizzaria, que foi meu primeiro empreendimento. Só que como eu não tinha dinheiro, né? Você trabalhando no banco, você montou. Só que como eu não tinha dinheiro para sustentar a pizzaria no começo, para tirar uma renda da pizzaria, o que eu fiz? Eu voltei para o banco. Como a minha licença ela era não remunerada, eu podia voltar a qualquer momento. Eu voltei para o banco, só que em paralelo eu montei meu primeiro negócio. Trabalhava no banco, era 6 horas por dia, e montei a pizzaria. Era em frente à minha casa, assim. Eu aluguei uma loja do meu pai. Meu pai era dono da loja, mas ele me cobrava aluguel. Mas meu pai me ajudou muito. Ele fez a obra para mim. Meu pai tinha uma construtora, né? Fez a obra para mim a preço de custo. E foi meu primeiro negócio, foi a pizzaria. Eu comecei a empreender, mas fiquei no banco por alguns anos ainda. Entendi. Perfeito. Até poder... É o que é negócio, né? Macaco velho só larga um galho quando tá segurando o outro, né? Sim. Aí eu vi que eu precisava de ter uma segurança nos meus negócios para sair do banco. Porque o banco, quer queira, quer não, tinha uma renda ali de uns R$4.000. Em 2010 era um dinheirinho bom, né? Com certeza. Hoje deve ser o quê? Uns 7? 10? Acho. 10, uns 10. Na inflação real, uns 10. A pizzaria era em que bairro? Lá na Pampulha, na Avenida Portugal. Ah, sim. E dela você já passou para o Sushi Japa? Não. Eu montei a pizzaria em 2009, assim que eu voltei lá dos Estados Unidos.
Aí eu juntei um dinheiro dela, e com o dinheiro dela, eu não gastava. Como eu tinha o salário do banco, eu não gastava o dinheiro dela. Juntava. Aí, com o dinheiro dela, eu montei uma outra. Conversando com um colega meu do banco lá, qual que é um bairro bom para montar uma pizzaria? Tô querendo fazer outra. Aí meu amigo falou, Coração Eucarístico, que é um bairro universitário, né? Muita gente jovem, tem fluxo de pessoas ali o tempo inteiro. Sim, tem a PUC. Aí eu comecei a rodar lá de carro lá. Achei um ponto. Fui lá e peguei um ponto lá e montei uma pizzaria lá. Em 2010, um ano depois, foi meu segundo negócio. Eu fiquei com 2 pizzarias. Aí, beleza, fiquei... Essa época da minha vida foi trash, porque eu não tinha vida, não. Era banco, faculdade à noite, que eu não tinha formado, eu formei só em 2012. Qual que você formou em quê? Administração. Uhum. Era todo dia de 7 às 10h30. Então, eu acordava 6 horas da manhã para estar no banco às 7, porque eu trabalhava no banco, era 6 horas, né? De 7 a 1. De 7 a 1. E eu recebia muita proposta de promoção interna do banco, porque eu era muito... Eu que falavam, tá? Eu não acho, não sou convencido, não. Eu era muito fora da curva, assim, questão de desempenho, de ideias. Aí eu recebi muita proposta lá no banco. Só que como eu já sabia, já tinha isso na minha cabeça, que quando eu formasse eu ia sair do banco, Você não pegava. Você eu não recusava. pegava as propostas. Então eu trabalhava só 6 horas. Porque as promoções eram De 8 horas. 8 horas, mais 1 hora de almoço, eram 9 horas que eu ia ter que dedicar Aham. para aquilo ali, né? Aí eu fiquei por um tempo com a pizzaria, com 2 pizzarias, fazendo faculdade à noite e ainda trabalhava no banco. Então, eu saí de casa às 6 horas da manhã, 6h30. Se eu chegar, e a minha aula acabava às 10h30. Aí sempre, eu sou um cara de social, né? Eu sempre fazia uma resenha, conversava com os amigos antes. Ia tomar um chazinho, né? Só ia chegar em casa 11h30. Isso quando não tinha o Bar da Bio lá, você estudou na Federal também? Sim. Não tinha... É isso mesmo, Bar não da tinha, Bia, verdade. não tinha engenharia, lá também tinha uns forró. Aí eu chegava só 1 hora da manhã, Sim. né? Mas enfim, aí... no outro dia, Esse é mesma coisa. velho, tinha esse negócio meu, Bar da Bio. Você lembra disso? Eu não mesmo. tinha uma vida assim. Eu sempre fui um cara que, desde 15 anos, eu comecei a malhar, gosto de jogar bola, gosto de praticar esporte. Então, eu fiquei ali um período ali de uns poucos anos ali, 2, 3 anos ali, sem Nada. Trabalhando, estudando. sem vida pessoal, sem lazer, sacou? Uhum. Aí, a sua pergunta foi sobre o Sushi Japa. Como é que eu pulei pro Sim. Sushi Japa? Quando foi em 2011, tinha um salão de beleza do lado da minha pizzaria, lá no Coração Eucarístico, e o cara do salão comentou comigo que estava saindo, que ia entregar a loja. Aí eu fui lá e mandei uma mensagem para a proprietária, porque era a mesma proprietária do meu imóvel, era a proprietária do imóvel dele. Eu falei assim, olha, Stefânia, o que você vai fazer com o imóvel? Não sei, Paulo, vamos pôr para alugar. Eu falei assim, olha, separa esse imóvel para mim, você já está com meus documentos aí, já manda fazer o contrato que eu vou alugar. Mas você vai fazer o quê, Paulo? Que eu preciso colocar no contrato qualquer atividade, né? Que você vai... não sei, ou vai ser restaurante, ou vou expandir a pizzaria, ou vou montar outra coisa. Aí, pesquisando, assim, rodei o bar. O que não tinha no bar e estudante gosta? Comida japonesa. Eu não comia comida japonesa, não sabia nada de comida japonesa. Chamei um amigo meu de faculdade, o Renato, que é meu sócio até hoje. Falei, e aí, vamos fazer? Aí ele, não sei, tem que pensar. Ele tinha acabado de sair de um estágio, então ele estava, assim, disponível no mercado. Aí ele conversou internamente na casa dele lá e tal, não sei o quê. Passou, sei lá, no mesmo dia já me ligou, vamos fazer. Aí montamos o Sushi Japa, o primeiro Sushi Japa, em frente à PUC do Coração Eucarístico. Uhum. Ao lado da pizzaria. Uhum. Aí, inauguramos, porra, o trem bombou mais do que a pizzaria, muito mais. Eu falei assim, gente, esse trem... E a loja bombando todo dia, de segunda a sexta, porque não tinha sushi no bairro. Aí, o pessoal começou a me procurar, que é trem todo. Mas, enfim, foi assim que Sim. eu pulei para comer japonesa, sem comer. Mas me conta uma coisa aqui, Paulo. Você já montou com a cabeça de fazer franquia? Ou você pensou assim, não, vou fazer um sushi japa aqui e tal? Ou não, quero fazer um negócio grande que vai virar franquia? Então, esse negócio da franquia é interessante, porque eu sempre tive essa parada na cabeça, cara. Tem um filme, eu esqueci de pesquisar o nome do filme, cara. Pesquisa aí. É um filme com a Sandra Bullock, que ela é mãe de um menino que estudava num colégio de ricos, assim. Sabe?
O menino tem problema, né? Não, ela tinha um filho que era rico e tal. Tipo assim, ela era rica, era um colégio de ricos. Ah, E o filho dela era muito pequenininho, ele sofria bullying no colégio. Só que o filho dela tinha um amigo que era totalmente fora do padrão, que era um menino grande de periferia, ele era muito forte, muito alto, de periferia. Um sonho possível? É. Achei aqui. E aí ela adotou. Não, e aí ela viu a situação desse melhor amigo do filho dela, que ele era um menino pobre que estudava numa escola de ricos, que estudava de bolsa, uhum. e viu que ele estava desamparado e tal, que ele já estava para sair da escola, porque a mãe dela não tinha estrutura familiar, a mãe dele e tal, aquele trem. Aí, o que aconteceu? A mãe dele foi lá e resolveu adotar esse menino. Porque se comoveu com a história dele e tal, viu que ele e tal, e adotou. E esse menino depois veio a ser um jogador de futebol americano famoso e tal. Então é uma história real, filmaço, assim, é do caralho o filme. Mas o grande lance do filme é que tem uma cena lá que quando esse menino que foi adotado passa a morar na casa dos novos pais ricos, porque a mãe original mexia com droga, e trem todo, aí aquele negócio de família sem estrutura, né? Que é o que mais tem por aí. Inclusive no Brasil tem pra caralho, né? Mas nos Estados Unidos também tem. Aí ela fala e adotou esse menino, e lá nessa cena, os dois conversando, ele perguntou pro irmão adotivo dele, que era o filho biológico dessa mulher, olha, por que o senhor fulano, que era o pai do menino, por que o senhor fulano não trabalha? Porque eles eram muito ricos e o pai tinha uma vida, só ficava em casa, uma vida boa. Não, é porque meu pai é dono do Taco Bell. Eu falei assim, uai, então... Taco Bell era a rede franquia. Cara, eu tinha 17 anos quando eu vi esse filme. Aí eu fui pesquisar sobre franquia, falei assim, pô, esse trem de franquia é bom, hein, velho? Dá pra ficar rico com esse negócio de franquia, né? Eu sempre tinha essa parada na cabeça. Aí você já montou, Só que você ficou já no lembrando o filme. Só que ficou no subconsciente meu. Aí quando foi em 2012 para 2013, a loja estava bombando bem, o pessoal começou a me perguntar. Pô, me dá umas dicas de japa aí, eu tô vendo que seu japa tá indo bem e tal. E aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí conversei com o meu sócio. Pô, por que a gente não oferece franquia para esse pessoal aí? Em vez de pessoal, vem cá, a gente ficar dando dica, né? Vamos fazer franquia, vamos expandir a marca. O negócio já estava na minha cabeça, sacou? Aí em 2013, nós já montamos duas. Um para um colega meu de faculdade e um outro para um cara que tinha uma pizzaria também ali na região ali. E aí ele procurou a gente, entendeu? Já foi duas. Aí foi assim que virou franquia, cara. Não tive plano. Ajuda, em vez de dar ajuda... Não, mas eu dei a franquia, eu não cobrei. Eu montei de graça pro cara. Hoje em dia a gente cobra uma taxa de franquia de 60 mil. Pro cara entrar... Mas tinha um royalty mensal, nada? Aí eu falei assim, faz o seguinte, eu te dou de graça a franquia, você usa a nossa marca e tal, a marca é nossa, já está registrada e tal, eu vou te ensinar tudo, vou te ajudar no projeto arquitetônico, tal. E aí depois você me paga royalties. Vamos fazer um contrato? Vamos. Não tinha nem contrato. Aí a irmã do meu sócio era advogada, o cunhado era advogado. Foi fazendo. Fizemos um primeiro contrato assim, sem experiência nenhuma. Sim. Sabe aquele meme que tá muito... negócio agora que tá muito... O pessoal tá usando. Primeiro você começa, depois você melhora. Foi exatamente isso. Não fiz plano de negócio de franquia, nem nada. Aí a gente cresceu muito orgânico durante 10 anos, assim. Foi bem orgânico. A gente nunca divulgou, nunca fez tráfego, nunca nem nada. A gente foi, assim, de 21 lojas, só no orgânico. E Região metropolitana de BH. Região metropolitana de BH. Já tivemos loja no Rio, já tivemos loja em São Paulo, mas o foco nosso é aqui em Minas Gerais. E você formou e continuou expandindo até chegar a essas 21. Exatamente. Entendi. E os outros negócios? De onde surgiram aí a parte da cripto, do gado? Isso aí foi muito, muito depois. É. A gente... Eu sempre tive um sonho, eu tenho esses sonhos meus que ficam adormecidos na cabeça, mas que você sabe que uma hora você vai dar um jeito de colocar em prática, né? Uhum. E eu sempre tive um sonho de estudar fora. Sempre quis estudar fora. Não, preciso fazer uma pós fora. Já quando tive a oportunidade de fazer uma faculdade fora, vou fazer uma pós fora. Sempre foi um sonho. Aí, só que nos primeiros anos meus, assim, depois que eu formei, eu tive que focar muito nos negócios. Porque a gente pulou essa parte.
eu montei o Sushi em 2012 e na mesma época eu formei em dezembro de 2011. E como eu tinha aquela parada na cabeça de que eu ia sair do banco, eu saí do banco no primeiro semestre de 2000, no mês de 2012 eu saí do banco. Entendi. Porque eu coloquei assim, eu não posso levar essa vida que eu tô levando por Muito mais tempo. por muito tempo. Eu acordo 6, vou dormir 11, só trabalhando, não dá. Aí eu coloquei para mim que eu ia dedicar um pouco pro meu bem-estar, para coisa que eu gosto de fazer. Aí eu coloquei como meta mesmo, sabe quando você põe na cabeça? Sim. Não vou priorizar a reunião, não vou priorizar coisa, porque é o seguinte, se você ficar 24 horas por conta do negócio, o negócio vai te consumir 24 horas. Tem serviço infinito. Se você dedicar 6, você vai conseguir tocar seu negócio com 6. Quer dizer, 6 eu tô exagerando, mas no começo, todo negócio burn exige era mais 6. um pouco, né? No início eu acho difícil, mas depois... Hoje eu consigo dedicar 6 horas por dia, mas todo negócio no começo vai te exigir 10 horas, 8 horas. Mas da forma que tava assim, insalubre. E como eu sou um cara que gosta de esporte, gosto de viver a vida, né? Você até citou umas frases no começo aí que eu achei bacana demais. Se tem as duas, né? De viver a vida e de também que a vida é dura. É o equilíbrio. Aí o que eu fiz? Formei em dezembro de 2011, falei pra mim, eu vou sair do banco. Comecei já a preparar minha mente pra sair do banco. Porque era um conforto, né? Certeza. Vai ver quem sai do Banco do Brasil. Ninguém sai, não, cara. É. É o trem te puxa, é o buraco negro ali. Você tá querendo sair, às vezes tem muita gente que tá lá dentro que reclama o dia inteiro. Eu lembro dos meus colegas que reclamavam o dia inteiro, mas o negócio te suga. Sim, É um estabilidade. buraco negro que você nem consegue. A gravidade do negócio, né? Porque todo mundo tem medo do Do incerto, né? Do incerto, né? Empreendimento. Aí eu formei em dezembro de 2011, montei o Sushi Já para o primeiro semestre de 2012. Quando foi maio, dia 6 de maio foi o primeiro dia nosso de operação. Quando foi em junho, julho, sei lá, eu saí do banco. Tá. Eu falei assim, agora eu vou dedicar de cabeça nos meus negócios. Eu comecei a fazer as contas. Pô, essas 6 horas que eu fico aqui no banco, se eu começar a dedicar para os meus negócios, eu vou conseguir ganhar mais? Eu falei assim, lógico. Aí o Sushi Já foi expandindo. Chegou a 21 lojas. Né? E a pizzaria, por um outro lado, deixou de ser meu foco, porque eu não estava dando retorno. Porque, por exemplo, quando eu montei a primeira pizzaria lá na Pampulha, era só eu e mais uma pizzaria no bairro. No bairro não, no conjunto de 4, 5 bairros. A pizzaria nessa época já tinha fechado ou ainda? Não. Ainda tava. Só que a pizzaria lá para 2014, 15, já tinha 20, não estou exagerando, umas 10 pizzarias no bairro. Você ainda tem uma. Tenho. Aí de 2 foi para 10 no concorrente no bairro. O concorrente não te tira cliente se você atende bem. De fato, em tese, não. Mas é o seguinte, se monta 10 e cada um te tira 10% dos clientes, vai só caindo. Então, o que eu fazia, sei lá, 3 mil pizzas por mês, mais ou menos, caiu para 1.000. Aí deixou de fazer sentido eu investir nisso aqui. Eu cheguei a ter 4 pizzarias aqui em BH. Tinha no Coração Eucarístico, montei na Serra, e em Venda Nova. Eu tive 4 pizzarias. Sim. Só que aí deixou de fazer sentido, porque a gente trabalhava muito, aí, vamos supor, um pizzaiolo ficava desempregado na outra pizzaria, comprava os equipamentos e começava a fazer a pizza dele ali, uma esquina depois da minha. Sei. Não Aí tinha registro de nada. Aí veio o iFood. Qualquer um pode montar uma loja no iFood. Aí parou de fazer sentido. Aí a gente montou uma no interior, Formiga, que é a cidade da minha mãe, tá lá até hoje. Lá a história de vender. Lá vende 350 pau por mês, assim, 50 mil de lucro. Beleza. E lá, corta isso aí, senão o pessoal vai querer montar a pizza. Você entendeu? Aí, beleza. Eu fiquei muitos anos focando no meu negócio, crescendo no meu negócio. 2012, 13, 14, 15, 16, só ficava por conta de crescer meu negócio, mas aí eu comecei a equilibrar. E ganhou mais do que você ganhava no Banco do Brasil? Muito mais. Foi a melhor escolha. Aí, nesse meio tempo, apareceu uma proposta de Prudential. Eles me ofereceram 2 anos de salário, assim, a 10 pau por mês para ficar por conta. Eu tinha que largar a mão de tudo. Eu falei assim, o Prudente estava contratando todo tava mundo. começando, eles estavam querendo me tirar dos meus... Eu comecei a fazer conta. Pô, meus negócios estão me dando tal. O Prudente vai me dar mais, né? Assim, de cara, né? Naquela época, 10 mil era dinheiro pra caralho, né? 2000 e... sei lá. 2012, 13. Aí eu fiz as contas. Falei assim, quer saber? Deixa eu
deixa eu apostar nos meus negócios. Aí eu não fui. Aí eu fiquei nessa. Só que aí eu já com uma pegada diferente. Meu sócio fica doente comigo, porque é o seguinte, quando o meu horário de academia, eu nem levo o celular pra academia, não adianta querer falar comigo, não. Que nem o Papa fala comigo quando eu tô na academia, sabe essas coisas? Você dá uma desligada. Entendeu? CrossFit, eu fiz CrossFit muitos anos, sabe? Quando você não deixa de fazer essas coisas. Aham. E comecei a fazer coisas que eu gostava. Ia para os Estados Unidos, ia para Europa, sabe? Aí que você Fui começou pra o Argentina, fui pro desfrute. Chile, comecei a viajar. Pelo menos uma vez por ano viajava para fora, viajava no Brasil também. Comecei a desfrutar um pouco, né? Aí fiquei nessa, quando foi... Aí voltando ao negócio Do agro. não, dos outros Outros negócios, né? empreendimentos. Aí eu fiquei de 2012, quando eu saí do banco e abri o sushi, até 2017, assim, muito, muito focado. Só nisso, só nisso. Só que eu sempre tive na cabeça esse negócio, esse sonho de estudar fora, fazer uma pós fora. Era sonho mesmo, cara. Eu não sei por que era sonho meu. Eu também tinha isso. Aí entrei num site de Erasmus, não sei se vocês conhecem. Sim. Comecei Intercâmbio. comecei a candidatar, né? Eu lembro que teve uma feira aqui em BH que as universidades dos Estados Unidos todas vieram, fecharam não lembro qual foi o hotel, se foi Mercury, se foi o Minas, eu não tô lembrado. Aí fizeram Processo seletivo. não, e fizeram uma feira das universidades americanas para levar estudante para lá e tal. Eu fui lá, conheci todos, aí eu decidi que eu ia fazer ia tentar, né? Aí eu tentei para Inglaterra, London Business School, para Holanda. Por que Holanda? Porque a Holanda, por mais que seja a língua oficial, seja o holandês, o inglês lá é universal. Sim. O bebê fala inglês e o idoso fala inglês. Fala muito bem inglês. Aí você entrou lá em Roterdã. Eu tentei Roterdã, tentei Londres, tentei Estados Unidos, umas outras aí, passei em várias. Só que em Roterdã eu ganhei a bolsa. Pô, era 100 mil reais na época pra fazer um mestrado lá. Eu ganhei, cara. Eu falei, pô, vou pra Roterdã. Fui. Fez o mestrado. Aí, numa matéria aí fiz o mestrado. Foi um ano e meio em Consultants Entrepreneurship, consultoria e empreendedorismo, que é justamente a minha área. Eu podia ter feito em finanças ou logística, né? Mas a minha área, que é empreendedorismo e consultoria, né? Foi uma oportunidade, porque era um mestrado que não existia aqui no Brasil. Não existe mestrado disso aqui no Brasil, né? Sim. O Brasil é muito focado nas matérias básicas da administração, né? Ou você faz recursos humanos, ou você faz logística, ou você faz finanças, ou você faz marketing. Aí eu fiz um que era tudo. Foi quanto tempo de curso? Foi um ano e meio. Interessante. É porque o mestrado lá você pode fazer em um ano ou dois. Eu consegui encurtar um pouco de 2 e fiz em um ano e meio. Mas era full time. Só que tinha uma matéria lá que chamava International Project, que a gente fazia um projeto internacional. Tinha que ser internacional. Tinha que ser uma empresa de fora da Holanda. Tinha até alguns que era da Holanda, mas era international porque Provavelmente ensinava metodologia de gestão de projetos. Sim, PMBOK, tudo. Certo. Não, tá doido. Essa matéria durou um ano. Durou o mestrado inteiro. Tinha vários módulos. A gente fez um projeto do início ao fim. E o professor era brasileiro. Aí ele selecionou. Aí tinham várias empresas do mundo inteiro. Como eu era o único brasileiro na minha sala, me colocaram num grupo de uma empresa brasileira. Que ele selecionou essa empresa de São Paulo, chama My Place Office, que era um player de coworking em São Paulo, que tinha acho que umas 10 unidades na época, e todas as unidades eram próprias do dono da empresa. E você já com a franquia de Sushi Japa tocando de lá, o Renato estava aqui? O Renato ficou aqui. Segurou a bronca lá na época e tal. Eu fiquei mais remoto, né? Fazendo coisa home office, essas coisas, mas não deixei de acompanhar as empresas, né? Nesse um ano e meio, eu vim cá 4 vezes, passei férias aqui, fiquei um mês aqui. Sim. Então não foi assim, eu fiquei um ano e meio lá, né? Entendi. Vim cá visitar, e na época eu era noivo na época, sacou? Então Sim. tinha que vir, a minha ex via lá me visitar, eu vinha cá visitar ela, essas coisas, né? Não deu para desvincular do Brasil 100%, e eu nem queria também. Sentia saudade da minha mãe, que estranho. Mas aí... O Brasil é uma bosta, mas é bom demais. Não, tá doido. A família tá aqui, os amigos estavam aqui, entendeu? Aí
Aí eu caí nesse projeto dessa empresa. E aí, como você vai fazer um projeto para a empresa, você tem que destrinchar a empresa toda por dentro, né? Aí, conversando com os proprietários da empresa, eles contando os números, eu assim, gente, esse negócio é bom, hein? Eu conheci esse ramo de coworking como um todo por dentro, através desse projeto. Eu fui lá e falei Isso, com os... isso era 2000 e... 2017. Perfeito. Nem Não. tinha dado boom de coworking ainda. É. Não, aqui em BH tinha poucos. Aham. Aqui em BH tinha Regos e a CWK. Aí nesse negócio eu fui lá e falei assim, eu mexo com franquia, eu tenho franquia e tal, sou empreendedor, hoje a gente está com 15 lojas, acho que eu tinha umas 15, 16 lojas na época. Assim, por que vocês não expandem por franquia? Dá para vocês vender para o Brasil inteiro, isso aí, o modelo de negócio seus é bom. Dá pouco trabalho, entendeu? Você monta, depois que você gasta muito para montar, mas depois é 2, 3 funcionários ali. Ah, não sei o quê, papá, é uma casa sem pensar e tal. Aí passou um pouquinho, eles me procuraram. Ô, Paulo, gostei da sua ideia de expandir por franquia. Isso aí no meio do projeto rolando. Você não quer fazer montar uma franquia nossa lá em BH? Não, eu falei assim, quero. Vamos fazer lá em BH. Chamei um amigo meu, na época, porque eu não tinha condição de pegar sozinho. Não, nem só financeira, mas também por tempo, né? Uhum. Tava, né, você... Tocando empresa, fazendo mestrado. Aí chamei um amigo meu, que é o Bernardo, que hoje mora lá em Bristol, na Inglaterra. Trabalha com consultoria lá. Falei assim, vamos montar? Vamos. Aí nós montamos a primeira franquia deles. E o negócio foi muito bom e deu certo. A gente começou a fazer comercial, eu e ele mesmo, assim, em empresas que a gente achava que teriam... Tinha interesse. E hoje, aí a gente montou a primeira unidade nossa em 2017. 270 metros. Hoje nós estamos aí com 1.500 metros quase, assim, de coworking. A gente foi expandindo, a gente montou o segundo, terceiro, quarto. Ô, Paulinho, mas vamos falar aqui, então, sobre franquia, né? Então, eu estou é inserido nesse meio de franquia. Claro. Como franqueado deles, eu sou franqueado Como master de franqueado. Minas Gerais e sou franqueador no Sushi Japa. Isso, o franqueado master é o meio termo ali, né? Você acaba sendo um franqueador ali, ó, sendo um braço do franqueador, certo? Aqui em Minas. Então, você tem experiência dos dois lados. Isso aí eu acredito que te ajudou muito também, até para trazer melhorias para o Sushi Japa, né? Vamos começar aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, sobre o Sushi Japa, certo? Primeira coisa, você está com 17, né? O Sushi Japa hoje está com 17 unidades, você chegou até 21, na pandemia precisou fechar e tudo mais, né? Eu queria te perguntar, assim, a operação do dia a dia da franquia, o que você vê de diferente num negócio comum, né? Ou quando você tinha só a loja própria e agora que você é um franqueador, quais as principais diferenças que você vê isso aí? À luz do trabalho de restaurante, que a gente vê que é um trabalho muito difícil, um trabalho duro, a gente tem amigo que tem restaurante, é dia a dia, é até tarde mesmo. Eu percebo, assim, não sei se eu tô certo, que o turnover é altíssimo de restaurante, é difícil você reter a mão de obra, manter a mão de obra de qualidade, e ainda mais em se tratando de comida japonesa, né? Que é um pouco mais especializada, então achar, principalmente aqui em BH, que a gente não tem litoral e tudo mais, então essa mão de obra de sushi man e tudo mais. Queria que você comentasse essa operação da franquia, o que você vê de diferença em comparação com o negócio tradicional ainda não franqueado. Cara, a franquia, se o franqueado ele sabe extrair do franqueador as coisas que ele tem que extrair, ele se dá bem, cara. Porque o franqueador ele tem o franqueador bom, ele tem as ferramentas para ajudar o franqueado. Tem pesquisa do Sebrae que fala que 8% das empresas sobrevivem depois de 5 anos. Quando você fecha esse número apenas para as franquias, 80% das empresas sobrevivem depois de 5 anos. Então, é 10 vezes mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é porque tem dois tipos de franqueado. O franqueado que abraça a causa, que entende que ele sendo parte de um todo, ele toma aquela marca como dele, pô, ele está pagando pela marca, a marca é dele. E tem um franqueado que está sempre ele querendo, né,
rivalizar. Tirar... Não, é, Então, um aí, do outro. se o cara sabe extrair o melhor, sabe trabalhar junto, ele se dá bem, cara. E ele tem que entender também que 50%, sei lá, 50% não, 80% do sucesso do negócio depende dele. Não adianta ele achar que ele vai montar um negócio e vai deixar na mão de funcionário, porque não vai dar certo. Tem algum perfil do franqueado que você prefere? Tipo assim, certa idade, se é casado ou solteiro? Cara, o que a gente reparou, assim, Ah, a nossa taxa de sucesso? Geralmente, quando o cara é mais jovem, uhum, a maioria dos nossos franqueados são homens, uhum, tá? Mas é porque eu acho que, no geral, o homem tem mais essa pegada empreendedora, né? uhum. A mulher, ela é muito avessa ao risco. A mulher não gosta de risco. É. O homem que se aventura, acho que desde a época dos vikings, né? Quem vai pro... né? Não, é sério. Natural mesmo. Eu acho que é natural. Não tô falando que é ruim Tem ou muita bom. mulher empreendedora, Sim. mas Tem muita mulher em empreendedora. termos probabilísticos, tem mais homem do que mulher. Muito mais. Então, assim, no geral, é que a gente vê que a gente tem muito mais franqueado. O homem geralmente é jovem, né? Que se identifica com o negócio e quer pau na máquina. Uhum. Porque se o cara já tivesse, assim, achando que, não, vou montar isso aí pra me aposentar, pra ficar de boa. Não, um aposentado que te procura. Aposentei do Banco do Brasil. Um negócio que é bom é só montar uma e ir tocando o Porque não é fácil, igual você falou, cara. Restaurante Sim. tem turnover de funcionário, não tem jeito. Porque se o outro ali do lado ali oferecer 200, 300 reais, Ele vai o cara embora. vai. Sim. Entendeu? E é uma classe, assim, que dá BO. Às vezes o cara tem problema na família, às vezes o cara se envolve em confusão, viu? Às vezes o cara tem problema com bebida, entendeu? Sim. Então, são problemas inerentes. Eu acho que o mercado de trabalho tá ruim para todos os mercados, tá? Porque eu converso com muita gente aí. Parece Conheço assim, muitos né? empreendedores, ninguém tem facilidade de arrumar funcionário. E é uma parada que é inerente do restaurante. Porque restaurante, o problema de restaurante é o seguinte, enquanto alguns tipos de negócios talvez não sejam tão lucrativos igual restaurantes, depende de 2, 3 funcionários. E tá difícil de achar mão de obra, Restaurante Paulo? precisa de 10 funcionários. Tá difícil? Cara, eu tô vendo assim... mais ou menos. Tá cheio de difícil, emprego mas, aí vamos supor, e o pessoal não quer pegar, você reparou isso? Tá muita Sim, vaga de emprego aberta. Muito. Eu vejo assim com o Bolsa Família, né? Às vezes o cara, pra não deixar de ganhar os 600 ali do Bolsa Família, que é pra Mas aí, ganhar, se fosse ele por não causa pega um disso, serviço trabalharia de 500, 2.000. Se fosse por causa disso, trabalharia sem carteira assinada. Pois é, mas ele não pega, isso eu não entendo. Mas é porque é o seguinte, isso é porque o Brasil não estimula, cara, as pessoas a trabalhar. Você entendeu? Vamos falar um pouco disso, então. O que é o lance aqui do Brasil? Se você trabalhar muito, se você não é um empreendedor e monta seu negócio, ou se você não tem uma instrução, se você não é muito qualificado para ganhar grana mesmo, você pode trabalhar pra caralho. Se trabalhar muito fosse esse nome de ficar rico, o padeiro que acordava às 5 horas da manhã estava milionário. O Brasil não dá base para ninguém ficar rico, não, cara. Então as pessoas, elas pensam o seguinte: por que eu vou me esforçar em trabalhar se eu não vou conseguir fazer o meu filho ser rico? Eu vou trabalhar o mínimo que eu preciso trabalhar para sobreviver. E meu filho que se vire depois dos 18 anos. A mentalidade do brasileiro, da maior parte do brasileiro, é essa, infelizmente. Se o Brasil fosse um país mais justo, que não tivesse uma carga tributária tão fodida, tão gigante, um governo que fica comendo o rabo de todo mundo e a porra toda. Porque o pessoal brasileiro gosta de trabalhar. Só que o Brasil desestimula o trabalho, cara. Sim. E não falo nem por causa de Bolsa Família, não. É porque é difícil. Beleza que o cara quer trabalhar. Vamos supor que o cara trabalha em 2 empregos e ganha muito dinheiro ali. Uma pessoa que não tem ou um perfil técnico, às vezes um cara é um mecânico muito bom. Aí o cara vai arrumar um emprego numa oficina ali e vai ganhar uns 5 pau. Né? Vamos falar assim. Mas se o cara não tem uma profissão muito qualificada, ou tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou se o cara não empreende, as pessoas, no geral, não conseguem ganhar muito dinheiro. Porque o dinheiro você ganha dinheiro se você faz dinheiro, concorda? Se você gera valor, né? Ou você empreende para você mesmo, ou você trabalha para os outros. Para trabalhar para os outros e ganhar muito dinheiro, você tem que gerar muito dinheiro para o seu patrão, concorda? Concordo. E é difícil no Brasil hoje, porque o empreendedor não ganha dinheiro no Brasil. 90% dos empreendedores não ganham dinheiro no Brasil. Sobrevive. Então, o Brasil não estimula o cara a trabalhar. Então, o cara prefere ficar naquela ali. Aí vamos supor, o cara tá ali ganhando ali um funcionário nosso, assim, ganha em média 2, 3 mil por mês. Aí surge a oportunidade de um churrasco, vai juntar todos os amigos dele. O que ele vai pensar? Eu vou perder o dia de trabalho, foda-se meu patrão, ou vou curtir essa oportunidade única com meus amigos aqui, eu vou lá
para poder dedicar a empresa. Não, porque ele sabe que amanhã ele arruma outro emprego numa outra empresa igual. É. Então o Brasil não estimula, cara. Troca muito nas suas lojas, tipo... Muito, pra caramba, toda hora. A gente não pode se apegar a funcionário, não. No ramo nosso, não. Mas se você cria uma equipe bacana, se o franqueado está acompanhando a equipe de forma assim próxima e tal, aí ele consegue criar uma equipe coesa ali que vai ficar com Hoje ele. você forma mão de obra, Paulo? Formamos pra caramba. Por exemplo, o Sushi Man, você consegue achar ele pronto ou você forma um cara? Toda loja tem que ter um sushi man pronto, um ou dois. Mas a gente tá sempre treinando, sabe? Parece muito menino novo aí que tá querendo aprender e tal. Porque é uma profissão até boa, sabe? Sushi man é uma profissão boa. Paga bem, sabe? Porque é muito artesanal e tal. E a gente treina muito, toda hora. Auxiliar de sushi man a gente tá formando e tal. Alguns a gente forma e vão pra concorrência. Que o concorrente vê que o menino tá ficando bom e contrata. Alguns crescem com a gente e ficam com a gente, sabe? Na prática, assim, acho que todo empreendedor tem esse problema, né, de contratar. E quanto mais início de carreira, vamos dizer assim, ou vagas que pagam menos, mais gira. Na prática, né, você deve ter gente trocando quase que diariamente ou semanalmente, com certeza. Se somar todas as lojas? Pedindo para sair quase todo dia. Como é que você faz? Você tem uma agência, você pede indicação na prática, assim? Como é que você arruma a reposição? Cara, cada empresa tem um approach, né? O nosso RH ele é bem descentralizado. Cada loja que faz o seu, mas a gente faz um apoio. Nós, como franqueadores, a gente dá um apoio. Os franqueados sempre precisam, nossa, eu tô sem sushi man. Aí a gente vai lá. Meu sócio, principalmente, ele tem um banco de dados lá que ele conversa com 100 sushi man. Ele sempre manda mensagem? E tal. Então a gente sempre dá esse apoio, mas via de regra localmente. É descentralizado. Cada loja que faz a sua. Porque senão tem que ter um RH. Não, e tem que ser local também, né? Se o cara ganha 2 conto e mora muito longe, o próprio não fecha a conta. deslocamento não justifica nem para ele, nem para vocês. E como que é o modelo em geral, Paulinho? Tem aí, você falou 60 mil para o cara, taxa de franquia. Isso. E a compra, ela é centralizada? Como é que funciona? A gente dá um curso, né, de gestão geral do restaurante. A gente ensina o cara a comprar, ensina o cara a operação do negócio. Então o cara chegou e faz esse curso. Quanto tempo de curso? É uma semana. Uma semana. É um curso lá no nosso escritório e tal. E depois a gente faz em loco. Então, as primeiras compras a gente faz com ele. A gente tem algumas compras que são centralizadas, que saem do nosso centro de distribuição, e algumas compras ele compra em fornecedores homologados nossos. Tem que ser homologado. Não é solto, não, certo. Porque senão perde a qualidade. O cara Aí ele compra direto, não passa em vocês. Mas tem uma certa compra que é feita centralizada para todas as lojas. Exatamente, é híbrido. O próprio peixe é centralizado ou não? Não, o peixe não. O peixe cada um compra. Tem os Porque, homologados. Sim. Ainda mais o salmão. A gente tentou uma época aí fazer um estudo de importar salmão e a gente distribuir. Mas o salmão ele é muito trampo, cara. Porque no Brasil não tem salmão, tá? Todo salmão que você come no Brasil ele vem do Chile. O Chile é o único produtor de salmão da América do Sul. Aí o pessoal vai lá, importa do Chile e a gente compra desses importadores. E a gente tentou importar truta salmonada, o povo usa? Truta salmonada, já ouvi falar disso. Cara, eu já ouvi falar, mas eu desconheço alguém que use, né? Tinha algumas redes, acho que no Rio de Janeiro, principalmente, acho que estavam usando e tal. Tem isso? Falsificação de peixe? O cara colore a alimentação, é sério. E aí a carne da truta fica meio rosadinha, sabe? Da cor de salmão, aí ele faz quase mas salmão. Uma curiosidade carne sobre gata, isso aí. É um trans-salmão, ele se identifica como. Mas uma curiosidade sobre isso aí que é o seguinte, o salmão ele não é aquela cor laranjada, meio rosada, ele não é dessa cor. Ah, não é não? Mas é porque a ração, ele é um pouco, né, dessa cor, mas é porque o salmão é um tipo de truta, né? Então, aí eles têm essa tendência de comer essa ração, aí eles pegam essa cor mais forte, né? Então, o salmão também, se você um dia experimentar um salmão selvagem, que o cara pesca no rio, lá no Canadá, o salmão não vai ter essa cor que a gente come esse salmão aqui, né? Então, no mundo inteiro, quando você for comer sushi, é salmão de fazenda de salmão, que ela é em alto mar, sabe? Umas gaiolas, igual cria. Então eu ouvi falar, já que eles pegavam truta aqui no Brasil, criavam ela e davam ração e vendiam como salmão. Mas eu, pessoalmente, eu nunca vi isso. Porque
muda um pouco o aspecto, né? É. Ô, Paulinho, vamos falar de delivery aqui. Como é que tá o delivery seu hoje? Ontem a gente trouxe a Clara aqui, que é da Casa Horta, né? O pessoal vai acompanhar aí também o episódio da Clarinha. Um abraço pra ela aí. Estudou com a gente, né, na faculdade, né, Bruno? Exatamente. E assim, o negócio de delivery dela cresceu pra caramba. Eu sei que você tem também um delivery bom. Uhum. Hoje ele representa qual o percentual do seu faturamento lá? Delivery hoje é 50-50. 50-50. Não, Ele é é forte, hein? centralizado ou ele é da loja? Não, a gente faz as operações dentro da loja. Antes da pandemia, o delivery era 15%. Só que a pandemia trouxe uma mudança no comportamento do consumidor, Sim. acelerou 10 anos aí o Isso. comportamento de delivery. A projeção é que o delivery ele ia demorar 10 anos para avançar o que avançou em 2. Uhum. Sim. Então hoje é 50%. Sacou? Hoje nós somos um dos maiores, né? Pois é, Se não mas o cada maior franqueado, vendedor de cada franqueado faz o seu delivery faz também? o delivery. A gente, Certo. a gente tem um cardápio unificado, os cardápios são iguais. Aham. A gente cria o cardápio, a gente cria as diretrizes. Então, quando você pede lá no iFood, você pede da loja específica. Da Ele é loja descentralizado, porque Sim. ele vai chegar sempre rápido. Sim. Eu acho que o iFood também limita um raio, né? Você não pode. O iFood não limita, limita, mas não? para qualidade do serviço chegar rápido, se você descentraliza, a gente tem uma capilaridade enorme. E a venda Tem que é da BH inteira loja. muito rápido. A venda é da loja. A venda é da loja. A franquia, ela não faz a gestão desse delivery? Não faz, não. A gente faz a gestão, assim. Eu te Do falei, do cardápio, da padronização. Uhum. Você entrar na loja do iFood, por exemplo, do Sushi Japa Pampulha é a mesma do Sushi Japa lá do Buritis, é a mesma coisa. Da Savassi, é a mesma coisa. Só que a operação de entrega e tal é da loja. Isso é bom que essa capilaridade faz com que chegue muito rápido para todo mundo, né? Perfeito. Uhum. Ô, Paulinho, agora assim, você tá aí num momento, você teve a pandemia, que você tava com 21 lojas, agora passou para 17. Uhum. Acredito que você adquiriu algumas durante a pandemia, Sim, por conta sim. da questão e tal. E hoje, como que você tá? Você pensa em expandir o negócio? Uhum. O que você pensa em o futuro aí do Sushi Japa? Então, o nosso foco, assim, durante esses últimos anos, antes da pandemia, era na franquia, Uhum. né? E na pandemia a gente se viu obrigado a adquirir algumas lojas, né? Porque o franqueado estava tendo dificuldade, né? De manter o negócio, porque foi obrigado a fechar. Às vezes o cara tinha ali 70% da venda dele era presencial de mesa e todo mundo foi obrigado a ficar em casa, né? Então, para ajudar alguns franqueados e para nos ajudar, porque para o negócio não encolher demais, a gente comprou algumas lojas. Então, a gente foi eu tinha uma operação, o resto tudo era franquia. A gente foi de uma operação para 8 operações. Eu fiquei sócio de 8 operações. Uhum. Aí eu fiquei alguns anos, assim, 20. 2020 até 2024, muito enterrado dentro de operação de loja. Isso aí foi consumindo a gente, né? Uhum. Uhum. Mas aí a gente meio que ligou um alerta, assim. No segundo semestre de 2024, a gente falou assim, não, peraí, vamos voltar ao que a gente queria antes, que era expansão, crescer a empresa, crescer o grupo. Aí eu entrei no processo de vender as minhas lojas. Então, hoje eu já estou voltando a ser... Hoje eu sou só de 2 lojas. Uhum. Então, fui de 1 Vestiu para a roupa 8, de de 8 para 2. franqueador. E as outras são todas empresas franqueadas E de com a novo. roupa de franqueador agora? Você pretende levar aí ó, o Sushi Japa até... Aí agora a gente está começando um projeto, fiz um estudo de caso, contratei um cara de comercial com experiência em franquia e tal. Sair de Minas? Estou investindo em tráfego agora. E a gente quer levar um case nosso, que a gente tem uma loja em Patinga, que é uma loja que vende muito, que é muito boa. É um case, assim, absurdo. E a gente quer levar isso pro restante do estado, pro restante do Brasil, sabe? Então a intenção é... Hoje a gente está faturando aí 35 milhões ano. A intenção é faturar mais de 100 milhões em 2 anos, cara. Interessante. O grupo, né? Sim. Vai precisar captar com o investidor ou via modelo de franquia, não, né? A princípio, não. A Interessante. gente começou a rodar o projeto piloto com um investimento nosso. Tráfego, e contratamos um cara. E nós estamos criando uma coisa que a gente nunca fez. Nosso crescimento, como eu falei antes, sempre foi orgânico. Agora a gente quer fazer um crescimento exponencial. Aí eu estou criando uma equipe de comercial. Esse eu queria aquela máquina de vendas que a gente estava conversando antes, É. né? Aí eu vou... A gente poder sair de
17 lojas para 50, 100 lojas. E a gente estava falando, para mim, sempre é um desafio essa relação franqueado-franqueador, né? Como é que você confia no franqueado e ele também sente que essa relação é justa para que ele não fature por fora ou depois de um tempo ele larga seu contrato e muda a placa e põe o sushi fulano de tal? Como é que é essa relação com ele? Como manter esse sentimento de ganha-ganha? Então, eu falo que o ser humano é foda, né? O ser humano ele tá sempre buscando uma vantagem própria, sempre tem conflito de interesse. Tanto na relação pessoal-empresa, como na relação empresa-empresa. No começo, quando o cara entra, ele precisa de você. Ele não sabe nada. Você vai passar tudo para ele, você vai dar segurança, vai pegar ele no colo igual um bebê. Aí ele vai ter uma curva de aprendizado ali, ele vai aprender o negócio. E daqui a pouco esse bobear ele tá até melhor que você. Se for um cara bom, ele mora dentro da loja, ele vai entender até mais que você ali em tese, né? Então ele sente com o tempo que ele vai deixar de depender de você. O que é que ele faz? Aí ele começa, não é todos não, né? Lógico. Mas é uma relação que pode se desgastar, sim. Às vezes o franqueado ele sente que ele esquece de todo aquele processo de aprendizado, aquele know-how que ele recebeu, daquela transferência de know-how que nós fizemos, ele esquece disso. E aí ele vai querer, sim, andar com as próprias pernas, vai querer entrar em conflito com a franqueadora, vai bobear, vira até seu inimigo, porque o cara esquece. Isso é inerente ao ser humano, né? Cada um tem sua personalidade. Aí, então, é uma coisa que a gente tem que gerenciar. Por isso que é bom estar em expansão, que você está sempre oxigenando. Entendi. Se um franqueado deixa cair a peteca, você entra em conflito com ele, você tem que arrumar outro para colocar no lugar dele, porque... Eu acho também quanto mais você investe, né, mais ele sente também que o negócio está crescendo. Que o negócio está crescendo e ele está recebendo alguns... Que ele tá dentro de um grupo alguns fora. leads e tal. Sim. Até soube que o caso dessa, acho que é Dr. Laser, uma franquia também de depilação, sei lá o que, um dos problemas foi esse, assim, o royalty era caro e aí o franqueado, depois de um tempo, aprendi. Aí ele ia lá e mudava, doutor fulano de tal, aí, e saía da franquia e a franquia, as ações mas eram... é sempre queda. Você tá numa linha tênue ali, né, de uma relação, um casamento. Você faz um contrato com um cara de 60 meses. Então você tá sempre ali administrando, entendeu? Aí é o que eu te falei. Se o cara é um franqueado bom, ele cola em você e vocês crescem junto. Entendeu? Abre mais franquia. Eu tenho franqueado que tem 3 lojas. Já tinha franqueado que tinha 4, tem franqueado que tem 2. Tem isso. E o cara vê que o negócio é bom, o cara abre outro. Mas aí tem cara que não é dele, né? Sim. Sobre o negócio de vender por fora, tem como? Tem. Mas a gente tem todo uma gestão de controle. Tem sistema, tem fiscalização, a gente sabe quanto o cara compra. Pô, o cara tá comprando muito mais do que ele tá vendendo. O que tá acontecendo, sabe? Tem essa administração aí de risco. Sim, agora com o MyPlace, né, Paulinho? O MyPlace Office, você tá agora também com a roupagem de franqueado. O que você trouxe aí de aprendizado, então, comentando isso no Sushi Japa? O que você vê de diferença aí, a atuação como franqueado e como franqueador? O que eu posso dizer como franqueado é que eu acho que eu sou o melhor franqueado disparado lá da MyPlace, porque eu não dou trabalho nenhum. Por eu já conhecer, como eu já tenho outros negócios, já tenho toda uma estruturação, assim, já conheço os dois lados da moeda, eu sou um franqueado bom, que paga em dia e não dá trabalho, e que não enche o saco, não reclama, né? O MyPlace você tá com 3 aqui em BH, né? Na Sim. Savassi ali, não é isso? Isso. E o escritório do Sushi Japa hoje é dentro do MyPlace. Exatamente. Só central. Então, eu acho que eu sou um ótimo franqueado por causa disso, porque eu conheço do lado do moeda, então eu tenho aquela empatia com o meu franqueador. Tenho um relacionamento excelente com ele, assim. Provavelmente a gente vai fazer negócio por anos, né? Porque é um cara muito bacana, que é o André, lá de São Paulo, e a Viviane. Já tá tendo pedidos aí para Minas, para levar o MyPlace do interior? Até que não. Mas eles Berlândia, Juiz de Fora? Não, ainda não. Mas é um projeto futuro ainda, porque em BH ainda tem a chance de crescer aqui em BH. Sim. Interessante. Hoje o maior do Brasil é o MyPlace? É o maior play de coworking. Play brasileiro. Né? Mas o maior do mundo é o WeWork, que atua no Brasil. É o WeWork, a Regos, que também atua no Brasil, são players bem grandes, tem no mundo inteiro. Acho que eles têm nos 5 continentes, aí eles devem ter centenas de escritórios. Mas player brasileiro, a MyPlace é maior. Com certeza tem vários estados, tem
Goiás, São Paulo, só em São Paulo deve ter umas 15. Sim. Com certeza. Deve ter quase Top. 30 unidades no Brasil todo. A gente falou muito com a Clara sobre desenvolvimento de fornecedor e nesse seu segmento de peixe, né? Isso é crucial. Como é que você fez para desenvolver? Hoje já tem uma distribuição muito forte, é fácil comprar? Ou tem que burilar? Tem que garimpar, vamos chamar assim? Não, é bem desenvolvido. Aham, Até no interior a gente consegue, tem fornecedor que entrega todo dia, assim, sabe? entendi. Fresco mesmo. É fresco. Não, o nosso salmão é 100% fresco, ele chega todo dia. O único dia que não chega salmão é domingo, Entendi. mas ele é fresco. Os fornecedores, vamos supor, Dia de domingo não é muito bom de comer salmão, não. Não, pode comer, tranquilo. Ele não perde. Cara, pelinha, né? Eu já Não, é tô- porque na verdade ele é importado uma vez por semana. Ah, Os caminhões chegam toda segunda-feira. ah, Ele chega do Chile uma vez por semana, mas a gente recebe todo dia. na loja todos os dias. Então, tanto o salmão de sábado, sexta-feira é o mesmo, domingo é o mesmo. Não tem diferença de qualidade. O salmão, ele do mar, no Chile. Mesmo se for na praia, é a mesma coisa. É, a mesma Coisa coisa. É. Mas do mar, ele sai do mar, no Chile, até a nossa loja, ele não tem contato humano. Ele é muito fresco e Quantos dias dele ser pescado até chegar na sua loja? algo em torno de 10 dias. Porque, na verdade, é uma indústria, cara. Vocês depois pesquisam no YouTube aí, as fazendas de salmão no Chile são assim, fazendas gigantescas, assim, com milhões e milhões de peixes e tal. Então, os caras puxam através de um duto, assim, sucção, vai puxando, e tem máquinas super desenvolvidas, assim, super tecnológicas, que vai triando ele pelo peso. Não tem contato humano. O ser humano não encosta no salmão até ele chegar na minha loja. Que isso? É, top. Chega Não, no mas nem caminhão. pra filetar, fazer os... Não, a gente pega ele inteiro, a gente que enfileta É. somos nós. Então o salmão, ele é assim, 100% confiável. Tem muito boato aí na internet que o salmão tem isso aqui. Não, o salmão é 100% confiável, cara. Ele sai do mar pra loja. Se bobear, é mais rápido do que a tilápia que vem daqui pertinho, dependendo do fornecedor. O Rei das Velhas ali, né? Não, então é um Não, negócio Furnas assim, que deve ter muito. é super desenvolvido no Brasil. A gente não tem problema com fornecedor. Tá. Ô, Paulinho, Mesmo no agora interior, assim, ainda tem. Né? Vamos falar aqui sobre o ambiente de negócio. Como que você vê aí? Como é que tá o ambiente de negócio hoje no Brasil, em Minas? Na hora que teve a troca, eu sei que você é um rapaz aí politizado, na hora que teve a troca de governo aí, né, do Bolsonaro pro Lula, você vê alguma diferença? Como é que seu negócio tá a mesma coisa? Tá mais difícil? Tá mais fácil? Como que tá? Cara, o Brasil, no geral, é um país que anda de lado já tem muitos anos, né? Uns 500 anos, mais ou menos. Vou te falar que o último eu gostava muito do Bolsonaro. Mas antes do Bolsonaro, eu vou falar assim, o bom governo que o Brasil teve foi Dom Pedro II. Porque o Brasil anda de lado tem muitos anos. O Brasil foi de potência mundial, o Brasil e a Argentina, inclusive, eram potências mundiais, foram para terceiro mundo, assim, nesse último século. Também concordo. Temporal, vamos pensar assim, temporal, comunidade é muito curto, mas para nós que temos a vida curta, significa muito. Né? O Brasil tem 500 anos, mas o Brasil ele se subdesenvolveu por causa do ambiente. E a gente viu uma esperança, eu pelo menos vi. Eu não sou um cara de direita, tá? Eu sou um cara liberal. Qual é a diferença do liberal? O liberal é o seguinte: eu quero fazer o que eu quero da minha vida, eu não quero que você intrometa na minha vida, eu não quero que o governo intrometa na minha vida, nem quero que o governo tome os meus bens. E você faz o que você quiser da sua vida, você está livre para fazer. O cara de esquerda, ele é um cara que ele, não, o que eu acho que é bom para minha vida, eu tenho que ser para a sua, eu vou te impor a minha vontade. E o cara de direita, o cara que é conservador, vamos falar assim. Você é adepto daquela filosofia, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim? É mais ou menos por aí? Não, pelo contrário, isso é o papo do cara que é de esquerda, o cara, Então. o cara quer impor Isso. o que é a vontade dele, né? E o cara que é conservador é o seguinte: faz o que você quer da sua vida, mas faz longe de mim. Eu não, cada um cuida da sua vida, eu sou assim. Mas liberal é meio considerado direita, né? Eu sou. No espectro Com certeza. da extrema esquerda, O extrema Matheus que a direita. gente trouxe aqui no primeiro episódio, segundo ele, só existe o conservadorismo, né? Não, eu também já sou da linha sua aí. Acho que não, mas eu sou um bem liberal de separado. direita. Exato. Tá doido? Eu sou anti-esquerda. Aham. Total. Por exemplo, o Bolsonaro ele defendia pátria, família e igreja. Liberdade. Tudo bem. Eu também defendo, mas é para minha vida.
cada um faz o que quer da sua vida, entendeu? A diferença do liberal é essa. Mas, enfim, aí o Brasil é um país que sistematicamente foi de esquerda. A esquerda, depois... Aí o pessoal fala, ditadura militar. Não, a ditadura militar intervém pra caralho na vida dos outros. Não deixa de ser uma metodologia de esquerda, não. A direita mesmo, assim, é Ronald Reagan. São pessoas que não interferem na vida do mercado. Deixa o pessoal trabalhar e ganhar dinheiro e movimentar a economia, enfim. Aí só para chegar no porque que eu acho que... Então a gente tava com uma esperança aí que o trem ia bombar com o Bolsonaro, que ia ser bom. A gente viu que o Brasil foi o país que melhor desempenhou economicamente durante a pandemia, cara. O mundo parou e o Brasil conseguiu desenvolver melhor que todo mundo. Foi uma parada assim... Quem diria, né? O Brasil tava... Sim, todo mundo tinha esperança no Brasil. Aí, essa merda toda aí, tipo assim, o sistema todo foi contra ele também. O Bolsonaro falou umas merdas aí que também que não precisava ter falado. Aí ele perdeu a eleição e o Lula ganhou o Brasil. Aí, eu acho que o mercado como um todo desacreditou. E impactou, assim, Impactou Pra caralho. em números. Aí eu vou chegar nisso agora. O que acontece? Você imagina, você mora em prédio? Você mora em prédio? Em condomínio? Imagina que você tem um condomínio. Aí tem a convenção de condomínio ali, que seu condomínio é R$600 por mês. Então, o seu síndico, ele tem R$600 de cada um para gastar no prédio. Só que você imagina se você elege um síndico irresponsável, que ele faz dívida em nome do seu condomínio. Que vai sobrar para quem pagar? Os condôminos. Os condôminos. Então, um condomínio que ia ser de R$600 por pessoa, passa a ser R$1.200, R$1.500 por pessoa. É o que acontece com o Brasil. O Estado hoje consome o dinheiro da economia todo. 30% vai para imposto, e desse dinheiro do imposto, o que volta para a população? Não volta nada. O Estado fica com 80% para pagar dívida, para pagar previdência, para pagar funcionalismo público. Então, o Brasil é um país que não roda. E aí, o que o PT fez? Opinião minha, assim, né? Opinião não, fato. Fato, opinião não. Ele fez a pior coisa que ele pode fazer para a economia. Ele pode pregar a agenda que ele quiser, o problema é dele. Mas ele fez a pior coisa que ele poderia ter feito, que é dar prejuízo no país. Déficit fiscal é a ruína para qualquer país. Qualquer país onde o governo gasta mais do que ele arrecada, ele quebra o país. Aí o que está acontecendo? Quem que é o concorrente nosso por dinheiro? O Brasil, você não acha dinheiro no mercado, não? Vai querer fazer um negócio aí hoje aí. Vai querer vender um carro, vender uma casa, ou vender um negócio, ou fazer uma parceria. Ninguém tem dinheiro na mão. Classe média, 1% da população tem dinheiro. A classe média não tem dinheiro. B, C, D não tem dinheiro. Então, todo mundo ou endividado, ou está no 0 a 0, ou está remando. Então, quando falta dinheiro na economia, o que acontece? Falta dinheiro para o empreendedor. E o governo vira seu concorrente, porque ele está com a boca sugando o dinheiro da economia, fazendo empréstimo, colocando juros altos porque ele quer dinheiro, porque ele está gastando demais, irresponsabilidade fiscal e roubalheira que tem também. Aí o que acontece? Você quer pegar um dinheiro lá, você vai lá no Banco do Brasil, vai no Itaú, vai em qualquer banco aí, vai querer pegar um dinheiro, os juros é altíssimo, você não consegue pegar um empréstimo, porque quem que é o seu concorrente pelo dinheiro do Brasil? O governo. O governo. É. Então o que aconteceu? A economia parou, então a gente sentiu mesmo que tem menos gente querendo empreender. Eu queria ter vendido 10 franquias ano passado, não vendi. Por quê? Porque o pessoal não tem dinheiro. Não tá com essa cabeça de empreendimento. Não, às vezes tá com a cabeça, mas não tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, né, que quando o juros está baixo, empresta ou investe, Prefere aplicar. tá muito quentinho, né? Se não me engano, acho que chegou o IPCA mais 8 que o governo estava pagando. Que CDI, que é um 14%. negócio... Então, hoje ninguém quer gastar dinheiro. Quem tem, que são os poucos que tem, não quer gastar o dinheiro. Então, a economia deu uma retraída. E agora o BH, que é uma cidade conhecida por ser a cidade dos bares, né? Sim, internacional. Entendeu? Se Minas não tem mar, eu vou pro bar. Era a capital dos bares. O que está acontecendo hoje? Hoje a gente tem ali 10%, 20% dos bares que bombam, que são alguns, e o restante tá passando aperto, sacou? Lá no sushi vende bastante biriquim lá? Como é que é? Vende. O percentual de bebida lá comparado é tipo quanto? Não, o nosso foco mais é alimentação, é comida, mas 20% é de Então bebida. tem uma bebida boa. E o que você vê para frente, né? Você espera uma melhora? Vai continuar de lado ou vai piorar? Depende do resultado aí, né? O que é que vai acontecer Mas na sua nos visão, próximos anos? ou você não sabe, assim? Quer dizer, ninguém sabe, mas assim, o que você tá apostando? Cara, se a filosofia de governo, se o governo atual sair e entrar um governo pró-mercado, redução de gastos, redução de imposto, o Brasil era para ser os Estados Unidos.
Mas se continuar com essa metodologia com o governo de hoje... Aí eu vou te falar, aí se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que ser empreendedor e vai ter E eu que sei que trabalhou no viver banco no seu lá, negócio ô, ali. Paulinho, com essa visão toda sua, mais o background de banco lá. Como é que você tá vendo esse negócio do FGTS? Agora o cara pegar o próprio dinheiro emprestado, credor de si mesmo? Você concorda com essa política? Tem base. Você tem base. Em vez de fazer, vamos o seguinte, se o brasileiro tá precisando de dinheiro, eu vou liberar seu FGTS aqui, vai lá e saca, é seu. Você tem a opção de sacar, você tem a opção de deixar lá. Sim. Porque O cara, em vez de se a poder pessoa fizer sacar... conta, ela não deixa lá não, porque tá rendendo juros negativos. Os juros do FGTS é menor do que a inflação. Então, todo mundo com essa consciência vai tirar o dinheiro, concorda? Lógico. Aí é o seguinte. Aí o governo falou e pegou, você falou o seguinte, vou te prestar um dinheiro aqui, ajuda. Você viu o Lula? Juro baixo. O sem vergonha do Lula fez um vídeo falando, vou fazer um empréstimo a juros baixos. 3% ao mês, 3,3% ao mês. Tá arrancando o couro do pobre. Tá arrancando o couro, porque o cara vai pegar um empréstimo do dinheiro que é dele, que tá lá guardado, vai usar como garantia. Desconta do trabalho, exato. Detalhe pequeno, o governo leva 50% desses juros, tá? Você acha que ele tá fazendo favor? O banqueiro fica com metade. É um empréstimo sem risco. Sim. Vocês viram isso? É um empréstimo sem risco. Esse é o melhor negócio É ou não do é? banco. É lógico. É um empréstimo sem risco, Tem a porque, garantia. porque tem a garantia do FGTS. É sem risco. Os juros é 3,3%. Metade é pro governo, metade o Estado Você pega. aconselha pra turma lá, assessoria de investimento? Não, tá doido. Não, você tá doido. Não, você tem que aconselhar o seguinte: trabalha sem carteira assinada e recebe bruto o seu dinheiro. Tinha que ser, o Brasil tinha que ser isso aí. Mas eu... Tinha que ser muito mais livre, né? Eu tenho a cabeça liberal e sou muito contra esse controle do governo sobre a sua vida privada, né? Você tem que seguir essa CLT e fazer assim assado, porque eu, governo, sei, se você trabalhador é burro. Mas Eu não posso chegar para você, eu quero trabalhar para você, e combinar a regra. Não pode, não. Mas a reforma trabalhista do Temer tinha essa proposta de Tinha. que O STF derrubou. de que o combinado entre o patrão e o empregado ia sobressair em cima da convenção coletiva. Aí eles falaram de derrubar agora. Porque tinha isso aí. Aí é o seguinte, aí o cara vai lá, ele recebe um salário mínimo, né? Uhum. E o patrão gasta com ele 2.500, ou seja... Quase 2 salários mínimos. É quase 2 salários mínimos. Então, tipo assim, era pro cara estar recebendo no bolso dele o dobro do que ele recebe. Mas ele não tá recebendo por quê? Porque o Estado O Estado tem que gastar. é um bezerro A que Janja tá tem com... que viajar só. Você não pode. Você viu isso aí? Deixa eu te contar um negócio eu vi hoje a Janja. A Janja gastou 117 milhões em 2 anos de cartão corporativo e viagem. 117 milhões. Não é possível. Detalhe pequeno. Vamos lá, 54 milhões... 50 e... Isso, 58,5. Por ano. Não, mentira. 107. 58,5, calma. Sei lá. Comigo. Sei que era 54. Eu acho que era 107,900, quase 108 milhões. 54 por ano. 54 milhões por ano. Quantos brasileiros têm que trabalhar todos os dias só para bancar a Janja no salário mínimo? É uma cidade de 80 mil pessoas. Sim. Primeira dama, né? Quantas cidades tem no Brasil aí que tem 80 mil habitantes? Ela se esforçou para Essa ser cidade primeira uma dama. cidade de 80 mil habitantes, tem que trabalhar farra 24 do horas boi por dia, aqui, o ano inteiro para bancar a Janja. Essa farra do boi é complicado. Como é que o país desse vai para frente? Não dá certo, tem como não, só. Ô, Paulinho, nós estamos caminhando pro fim aqui, foi top demais a conversa. Não, vamos estender aí, manda fazer hora extra aí, vamos falar Vamos trocando. Vamos fazer o pós aqui, a gente ainda faz ainda Vamos. os bastidores. Ô, Paulinho, mas aqui de encerramento, eu queria falar com você o seguinte. Queria que você passasse para a turma aí, você é um cara jovem ainda, de sucesso aí no ramo do empreendimento. A gente sempre gosta de falar sobre isso, né, Bruno? Que o mote nosso é negócio, acaba também, né, sendo empreendedorismo, conversar sobre negócio mesmo, fomentar o ambiente de negócio em Minas Gerais, até por isso o nome, né? A gente criou Faria Nova Lima, que é o que? A gente trazer um pouco ali da Faria Lima para Minas, né? Vocês são os Faria New Limers. E desse jeito que a gente está conversando aqui, né? Um bate-papo profundo, leve, positivo. Nesse sentido, o Bruno trouxe a provocação das frases, a gente criou esse quadro agora, né? Estamos sempre começando a apresentação com frases de pensadores, pessoal que atua no ramo aí que a gente traz o convidado, que tem aí uma sinergia. No seu caso, a gente trouxe essas frases
de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, que você conversou muito sobre isso, né? Começou novo para possibilitar você ter um trabalho, desde o início você soube logo o que você queria da sua vida, né? O propósito, sua filosofia de vida. Ontem a gente falou muito sobre isso, que foi traduzido no que a gente falou de conceito japonês de Ikigai, que é você ter é um conceito japonês que traduz a sua filosofia de vida, que no fim das contas te traz bem-estar, sustentabilidade, longevidade, etc. Por quê? Porque quando você alia 4 coisas, que é ser bom no que faz, no seu caso, empreendimento, especialista em franchise, em franquia, amar o que faz, você tem que gostar do que você faz, né? Aquilo o mundo precisa, né? O mundo precisa de comer, de se alimentar, de pessoal, comida japonesa, ou de trabalhar o coworking, né? Você reduzir espaço, baratear o custo para a pessoa ter um escritório. E além do mais, que você consegue ser pago por isso, obviamente. Então aquilo é rentável. Você olhando as 4 coisas, é o Ikigai, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse à luz disso, mais a parte de aproveitar a vida também, da gente ter um tempo para si próprio, curtir a família, curtir os pais, a esposa, os filhos. Como que você fala isso aí para a turma e você consegue equacionar a sua vida hoje, como considerando isso? Não, é importante. Acho que eu até comentei, né, de eu tive um período ali quando era novo, poucos anos, né? Não posso também ficar me vangloriando que eu trabalhei, igual doido, não. Foi assim, uns 2, 3 anos que eu fazia. Eu tinha faculdade, tinha o banco e tinha as empresas, né? Uhum. E eu vi que eu não estava sendo feliz ali. Você vai se desgastando, você vai ficando estressado, você começa a tratar mal as pessoas, seus amigos você se afasta, aí você vai lá e dá uma resposta ruim na sua mãe, são coisas ruins, né? Aí eu coloquei isso para mim, uma filosofia de que eu ia buscar esse equilíbrio. Aí desde então eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto, né? Eu sou amante de esportes, eu jogo bola, jogo futevôlei, faço academia 5, 6 vezes por semana, não deixo de encontrar com os meus amigos, amo viajar, viajo 10 vezes por ano, entendeu? São coisas assim que eu coloquei como prioridade. Certo. Só que para fazer isso você tem que ter uma fonte de renda. É. Então uma pessoa que não é herdeira, que não tem como dar um jeitinho, né? Ela tem que achar o equilíbrio, né? Então é importante você ligar à saúde, né? Beleza, você pode tomar aquele negócio todo, mas durante a semana vamos comer bem, né? Tem a oportunidade de fazer um programa com seus amigos, vá lá e faça, não deixe de fazer, porque o tempo não volta, né? Daqui a pouco todo mundo casa, todo mundo se distancia e você perdeu aquela oportunidade de fazer aquela viagem, né? Não deixe de cuidar da saúde, porque senão você vai viver até 50, você pode viver até 90, né? A gente vai viver bastante, a nossa geração vai viver muito. Você quer viver mais, quer viver menos. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Não deixe de fazer minhas coisas. Como eu comentei, meu sócio às vezes fica até puto comigo, porque se ele às vezes me liga 5, 6 vezes, eu tô na academia, eu nem levo celular. Como é que é a sua rotina hoje, assim, básica de um dia de semana, assim, em média, né? Então, como eu tenho negócios que são noturnos, eu não posso me dar o luxo de ser um cara Diurno. Não, eu sou diurno, mas eu não posso ser matutino. Igual aquele pessoal 5 a.m. Club. Se fuder pra lá, você é fora do ser humano. Nem os homens das cavernas acordavam 5 horas da manhã, acordava quando o sol chegava, né? 6. Então, enfim, aí o pessoal acorda de noite e acha que vê um blogueiro fazendo e acha que, não, eu tenho equilíbrio. Eu acordo 8 horas da manhã, 8, 8 e meia, meu despertador é configurado, assim, segunda a segunda, acordar 8 horas da manhã. E aí eu não paro. Aí eu tento de manhã fazer o que eu julgo mais importante, que é responder. Tira ali uma meia hora para responder e-mails urgentes, responder um WhatsApp, de alguma reunião que eu vou ter à tarde. Mas eu tento evitar marcar compromisso de manhã. Porque de manhã eu gosto de ir na academia e gosto de fazer essas tarefas que eu faço pelo computador ou pelo celular, né? Depois do almoço você vai para... Aí eu vou na academia de manhã. Geralmente eu já ou almoço em casa e já vou, então eu almoço no escritório, já almoço lá e já fico. Pô, aí eu não tenho hora para sair. Eu vou trabalhar até 7, 8, 9, 10. No meio da tarde, se precisar também sair para resolver um trem, se eu quiser. Vamos jogar uma bola aqui hoje, 6 horas da tarde. Bom, pego, vou, entendeu? Vamos fazer um podcast? Eu tenho flexibilidade, mas não quer dizer que eu não tenho responsabilidades. Entendeu? Interessante. Perfeito. Então é isso. Então é isso aí, flexibilidade, mas então eu vou te falar, minha rotina de trabalho assim é de meio-dia em diante. Legal. Equilíbrio. Rotina de trabalho assim, presencial, na rua. Porque de manhã também eu acordo, o celular já tá pipocando de
Né? Tá online, Normal, hoje né? tem uma 24 ferramenta. horas online. Não tem jeito. Eu sou dessa opinião. Quem é empreendedor também, não tem pensa em férias, horário de não, trabalho. é. Qualquer hora está Não, disponível. empreendedor não tem férias, não. Você tá na puta que pariu e nego manda Tá, você não vai responder, cliente, É. for fornecedor, parceiro, franqueado, você tem que estar sempre. Não existe essa de tirar férias e desligar a empresa, não. Você está sempre online. Mas de manhã eu tento fazer essas rotinas mais no celular, né, no computador. Entendi. Perfeito. É isso aí. Muito Né, não? bom. Bom Acho que- demais. Queria te Só agradecer. a última coisa, assim, eu acho que ligada a essa parte mais filosófica, você é um cara jovem, mas já tem muita experiência, né? Assim, e se tiver alguém mais jovem assistindo, o que você daria de conselho, assim, de vida, / trabalho, / Cara, tá difícil, né, dar conselho pra essa moçada da geração Z aí, porque eles não estão querendo nada com nada, não, né? Vocês são da mesma geração que eu. A gente sempre acha que não, mas eu Tem, conheço, não, tem, eu conheço claro. alguns bem caveirinha de trabalho, os caras sérios, é diferente. Mas não sei eu, assim. Eu, pra falar por mim, eu não tinha muita opção, não. Meu pai falou comigo assim, ó, você passa na federal, você não vai fazer faculdade. Eu tive que passar. Ou você trabalha ou você não tem dinheiro para fazer essas coisas. Então, eu já tive que trabalhar, entendeu? Nunca tive opção. E acho que a geração dos nossos pais era mais... Era uma geração Rédea mais... curta. Rédea curta. A gente foi meio que doutrinado a ser mais faca na caveira. O pessoal mais jovem aí de 20 anos, 20 e poucos anos, eu fico vendo para minha irmã. Eu tenho uma irmã de 20 anos e meu pai foi um pai avô para minha irmã. O ritmo dela é diferente do meu. Então, o pessoal mais novo, que tem pai mais jovem, pai de 45 anos, pai de 40 anos, pessoal de 20 anos, não é a mesma pegada. Mas, enfim, o que eu posso falar é o seguinte. O mundo não tá nem aí pra você. Se você não correr atrás, se você não for atrás do seu negócio, daqui a pouco seus pais não vão te sustentar pro resto da vida, não vão te amparar pro resto da vida. Então, aprenda alguma profissão. Não vou nem querer falar qual profissão você tem que fazer, porque eu acho que as profissões vão até mudar daqui em breve. Acho que o braçal vai ganhar mais dinheiro do que o intelectual, né? Que a gente está para ser substituído pela inteligência artificial aí. Mas, enfim, aprenda alguma coisa e, se você puder, empreenda. Porque se você quiser, assim, fazer uma coisa diferente, crescer de uma forma exponencial na vida, se você quiser pular para um patamar a mais, tem que empreender. Monta um negócio próprio, arruma uma ideia, faça, erre, faça de novo. Legal. Mais rápido. Perfeito. Isso aí, tem que correr atrás, porque o mundo está ficando cada vez mais difícil, mais hostil, né? Em questão de concorrência, né? Hoje tem menos opções de mão de obra, porque a gente está sendo substituído pela tecnologia. Então, as pessoas têm que cada vez mais buscar, né? Diferencial. Então, a turma jovem é o seguinte, não come mosca, empreenda. Meu conselho para qualquer pessoa é empreender. Perfeito. Aí, Então, tá, vamos falar com o nosso amigo que está no concurso. o papo foi reto. Quem sabe ele não ouve Você seu já é um conselho. empreendedor, pô. Isso aqui é um empreendimento, não é não? É um empreendimento. Ele tá fazendo o que eu fiz também, é um macaco velho e só larga um galho quando tá segurando o outro. Daqui a pouco a Farinha Nova Lima vai estar... Tá doido? Daqui a pouco Já ele vai estamos tá dando aula pra patrocinados gente. pela Heineken, mas ainda não está. Pra Checkmate também. Checkmate. Você entendeu? Então ele, daqui a pouco, ele tá dando Isso aula aí, pra Paulinho. gente aqui. Valeu demais. Fechou? Valeu. Valeu, Ô, obrigadão gente, pela obrigado. presença aí, foi top. Tamo junto, valeu aí, Gabriel. Não falei nenhuma besteira, não fiz polêmica Um abraço nenhuma. Né? aí. Não, algumas polêmicas. Um abraço aí, Valeu. gente. Valeu.